Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Bom, eu tinha avisado que o professor Sérgio Cunha, a gente tinha se despedido até, porque tinha acabado o especial Copa do Mundo Feminina, mas decidimos continuar falando um pouco mais sobre a seleção brasileira, sobre o futebol feminino. E aqui com a gente está o professor Sérgio Cunha. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali? Muito obrigado por mais essa oportunidade. Para mim é sempre um prazer estar aqui conversando sobre futebol feminino, especialmente. E muito obrigado. Imagina, professor, eu acho que é muito importante a gente continuar falando sobre futebol feminino, primeiro porque é a primeira vez que tem tanta visibilidade, né, que a gente consegue que as pessoas entendam um pouco mais o futebol feminino, até torçam, né, e fiquem bravos com a seleção. Não sei se foi bom ou ruim, mas pelo menos todo mundo ficou bravo aí com a seleção, que não passou da primeira fase, né, professor? A gente estava com aquela expectativa, o primeiro jogo foi uau, né? Vamos levar tudo e depois deixou um pouco a desejar, professor? Para mim, particularmente, deixou bastante a desejar, mas eu acho que foi realmente um avanço do futebol feminino, especialmente no Brasil, né? Toda a questão da preparação, a gente tem visto agora a continuação do Campeonato Brasileiro, né? As semifinais, onde a gente não vê aquela catimba, aquela coisa, então um jogo mais limpo, mais fluido, bastante interessante para assistir. Do ponto de vista da Copa, né, algumas seleções decepcionaram, outras surpreenderam, até toda aquela previsão, né, que na verdade são palpites que a gente dá, a gente não tem como fazer previsão sobre isso, mas foi um evento muito interessante e que a gente tem bastante coisa para discutir aí sobre esse evento. Sem dúvida. Professor, eu vou separar então em dois momentos, até porque o professor vai ficar aqui com a gente no próximo bloco também, né? Para a gente discutir um pouquinho mais sobre a seleção. E nesse primeiro bloco a gente vai pegar só o caso, né? O que é o caso? A seleção brasileira. Como foi a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina de Futebol? Então, para começar, professor, eu acredito que a gente tinha uma grande expectativa, né? Porque trouxe a técnica, né? Ela vem de fora, é uma técnica vitoriosa, então que a gente acha que vai encaixar. Então, nesse primeiro olhar, professor, né, do caso ali, seleção brasileira, como olhar para a vinda da Pia e entender como que foi esse trabalho dela com a seleção feminina? Inicialmente, como todo mundo, eu estava bastante entusiasmado, bastante esperançoso de uma boa participação. Quando começa a Copa, o primeiro jogo, eu não estava no Brasil, eu estava na Alemanha, num evento, num workshop. Tive que assistir ali no celular, porque na Alemanha também só passam, mal e mal passam os jogos da própria Alemanha, eles têm outras modalidades que eles se interessam mais. E eu fiquei bastante preocupado já no primeiro jogo, né, por conta da chamado modelo de jogo que quer se adotar, muitas vezes puxando do futebol masculino. E eu entendo o modelo de jogo de uma forma muito diferente. Eu acho que o modelo de jogo você tem que olhar qual é a equipe, quais são as jogadoras que você tem, que são as melhores jogadoras, e a partir disso, contra quem você vai jogar, em que situação você vai jogar. Então vai jogar uma Copa do Mundo, você vai ter um tempo de preparação, isso foi uma coisa legal, que foi com tempo antes, né, com o avião fretado, isso foi um fator positivo, mas que parece que lá não houve o treinamento adequado, porque você tomar a bola nas costas de uma equipe fraca, como foi a equipe do Panamá, mesmo ganhando de 4-0, todo mundo começou a se entusiasmar, falar, agora achamos o time ideal, está jogando do jeito certo. No jogo contra a França, eu tava de viagem para a Itália, consegui assistir só um pouquinho do jogo, né? Mas muitas pessoas me falaram que houve os problemas, os mesmos tipos de problema, de não saber segurar um resultado. Mas contra a França a gente já imaginava que não fosse um jogo fácil, que mesmo que perdesse tinha chance de classificar. E a grande decepção foi contra a Jamaica. Eu estava voltando de viagem, estava no traslado para Campinas, assistindo o jogo, e a gente vê o time fazendo jogadas aéreas, né, o chamado modelo de jogo, o meu pai chamava do chuveirinho na área, né, que contra um time forte, bem posicionado defensivamente como a Jamaica, não deu resultado nenhum. Então essas coisas me deixaram bastante decepcionados em termos da seleção brasileira. Essa ideia de querer, de não colocar, né,
o conhecimento científico, ele não viu em nenhum momento nenhum conhecimento científico. De ficar cruzando bola na área, qualquer contagem de ações contra qualquer equipe mostra que isso não dá resultado você tendo jogadoras baixas no ataque. Né? Marta e Debinha são baixas e não são a especialidade dela disputar a bola alta com as jamaicanas, que são velozes, que são fortes. Então essas coisas eu acho que a gente precisa mudar, e não só no futebol feminino, no meu modo de entender, tem que ser mudado no futebol de uma maneira geral. Sim. Professor, a Jamaica, o jogo, né? O jogo em si foi um jogo mais fechado, né? A Jamaica segurou a França também, né? Você acha que isso assustou também um pouco quando a gente pensa ali, né, na seleção, achando que seriam 2 jogos fáceis, né? Exceto o da França. E ali, quando se depara com aquele jogo, né? Vê que a França não teve essa facilidade. E aí vem precisando da vitória. Isso também atrapalha um pouco, não só nessa questão tática, mas também no emocional, né? nessa preparação emocional. E aí vem também uma técnica que é diferente, né? Que não é brasileira, que não entende um pouco isso. Então, acho que quando a gente se prepara para uma Copa do Mundo, como foi a preparação esse período todo para essa Copa do Mundo, a gente não pode cair nesses deslizes. Né? A gente tem que estar preparado para enfrentar equipes que têm a única chance de não tomar gol numa Copa do Mundo, para poder classificar, como foi o caso da Jamaica. Como apareceram outras seleções, as seleções africanas, da própria Colômbia, seleções que não estavam no esperado ali e que souberam jogar a Copa do Mundo. Então, se a gente olhar para trás outras Copas do Mundo, tanto a feminina quanto a masculina, a gente sabe, a primeira fase é para você classificar. Você não precisa dar show na primeira fase. Né? Você tem que, Copa do Mundo, são 7 jogos no máximo, que o objetivo é ganhar a Copa do Mundo. Pelo menos no meu modo de entender, quando a gente pensa em competição esportiva, o seu objetivo, no caso do Brasil, que tinha capacidade para ganhar, era uma das equipes favoritas, deveria se preparar para isso. Então eu acho que essa dissociação entre treinamento psicológico, treinamento técnico, tático e físico é que acaba acontecendo. Se fez um trabalho psicológico com essa seleção, não sei. Se fez um trabalho técnico, tático adequado, me parece que não. Entendi. Me parece que não. E do ponto de vista físico, a gente também não sabe o que elas... Cadê esses dados? Cadê essa disponibilidade da gente poder, né, a ciência poder estar junto, ajudando? Isso não acontece. Então, a gente querer comparar a estrutura do futebol brasileiro, que hoje a gente está vendo, né, essas melhoras todas, ainda muito longe do ideal, mas nessas horas falha. Porque como uma equipe não está preparada para jogar uma Copa do Mundo, vai sentir, tudo bem, atletas novas, nunca participaram de Copa do Mundo, mas e cadê a preparação? Cadê o tempo que ficaram? Disputaram uma final com a Inglaterra, todo mundo falou, pô, agora nós temos chance, né? Perdeu lá nos pênaltis, no finalzinho para a Inglaterra, mas a Inglaterra não estava disputando a Copa do Mundo naquele momento, estava disputando um campeonato importante e tal, mas não era a Copa do Mundo. Todas as equipes de todos os grandes países se preparam para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Né? E para a gente parece que é o contrário. Então, a minha impressão é que não houve a preparação adequada. Sim. No jogo contra a Jamaica também, você acredita que demorou um pouco para substituir, já que o Brasil estava ali para ganhar o jogo, ele tinha que ganhar, né? E demorou um pouco para deixar esse time ofensivo e também não deixou, né? No fim, as substituições também não foram para o tudo ou nada, professor. Eu acho que mais do que a substituição de uma jogadora pela outra, é a substituição do modo de jogar. Né? Você vai jogar contra um time que é veloz. As jamaicanas são recordistas de todas as provas de velocidade, estavam muito bem preparadas. Né? A seleção da Jamaica masculina já vem fazendo esse trabalho há muito tempo. Né? A feminina parece que também está fazendo algum trabalho. Então você tem que se preparar para aquele jogo. Tem que fazer uma análise de desempenho daquele time, daquela equipe e ter alternativas para poder superar essas dificuldades. Ou a gente não sabia que a Jamaica ia jogar pelo 0-0. A gente sabia disso, todo mundo sabia. Sim. Até quem começou a assistir Copa do Mundo pela primeira vez. Né? Ganhamos o primeiro jogo de 4-0 e falamos, agora nós vamos passar pela França, vamos golear a Jamaica e já somos campeões do mundo. Não é assim que se trabalha uma Copa do Mundo. O torcedor
que nem nós estávamos de torcedores, torcedor pode tudo. Torcedor torce, xinga, vibra, faz festa, o que aconteceu, que foi muito legal, né? Muita gente acordando cedo, que os horários também foram complicados. Sim, né, sim, sem dúvida. Então todo mundo acordando cedo, não dá para fazer churrasco, mas faz um café da manhã reforçado ali, junta as pessoas, junta, e isso foi muito legal. Mas a decepção, no meu modo de entender, veio por isso, não estava preparado adequadamente, nem para a primeira fase. Professor, no próximo bloco, então, a gente volta para falar sobre a causa. Bom, pessoal, até já! Estamos de volta com Valores do Esporte, continuando aqui falando da seleção brasileira de futebol, falando do futebol feminino. Professor, agora a gente vai falar da causa, né? A gente falou do caso, que era a seleção, agora a causa feminina, né? Essa questão do futebol feminino ter demorado tanto tempo para começar, da mulher ter direito a jogar futebol. E eu, particularmente, acredito que isso influencia muito também, né, nesse atraso um pouco dessa relação de espetáculo, de visibilidade, de aceitação, né, tudo que envolve esse esporte que é tão aceito aqui dentro do Brasil, mas que quando a gente pensa no feminino já dá um passo para trás. Então eu queria que o professor desse esse primeiro olhar, né, sobre o futebol feminino e esse avanço que ele teve. Bom, o avanço do futebol feminino no Brasil especificamente foi muito significativo. As transmissões, o acompanhamento das pessoas, como eu falei no bloco anterior, isso foi muito, muito interessante. Eu tenho ainda várias críticas, não só ao passado, né, do futebol feminino, essa proibição, o tempo que demorou para os grandes clubes começarem a investir no futebol feminino e ter agora como resultado uma boa seleção, que teve um péssimo desempenho, mas que é uma boa seleção, e grandes times, né? A gente vê os grandes times brasileiros, principalmente os times paulistas, com um desenvolvimento muito grande. Então a aceitação pela mídia, a aceitação pelos torcedores, foi uma coisa que me encantou. Né? Todo mundo acompanhando Copa, querendo saber das notícias, criando novas ídolas, né? Porque era Marta, Formiga, Cristiane, Pretinha, passaram a ter outras agora, e meninas novas, né? Moças novas que provavelmente vão poder desenvolver mais para frente uma boa condição para a seleção. Eu acho que nós temos um grande problema no esporte brasileiro, principalmente no futebol brasileiro, que é a nossa CBF. Né? Então a forma como ela dirige, acabou de demitir praticamente toda a comissão técnica, então não tem continuidade no trabalho, não se valoriza a ciência aplicada ao futebol, interesses financeiros que a gente fica sempre em dúvida, né? Sempre sabendo que já houveram muitos casos de corrupção lá dentro da CBF, agora são outras pessoas, mas isso não quer dizer que não vai acontecer de novo. Isso tudo cai em decrédito o futebol, e o futebol feminino está nessa mesma bagagem, porque ela vai ainda acompanhando os clubes, esse modelo de clubes no Brasil, apoiados pela CBF, pelas federações, que mantém essa estrutura. Os clubes de todas as séries são quem elege as federações são quem elege os dirigentes da CBF. Não me parece muito promissor para um futuro ainda melhor no caso da seleção. Então eu acho que a gente precisaria ter uma reformulação, ter ligas, e uma liga feminina me parece que seria uma coisa muito interessante, para que a gente realmente possa ter esse investimento que começou, mas ainda é pequeno, a gente sabe disso, mas que precisaria para pegar essa garotada que está começando, aproveitando agora a época de Copa do Mundo, final de Brasileirão, esse novo despertar do futebol feminino, e atrair essas meninas, essas moças, para um futuro ainda melhor do futebol brasileiro. Professor, mas você acredita que se fizer essa separação, o futebol feminino consegue se manter, né? Por conta que, bom, na minha visão, acaba que o futebol masculino, ele dá essa sustentação, né? Essa cobrança dos times
ficarem com um time feminino, né? Não pode mais não ter. Todo time de futebol masculino tem que ter um time feminino. Isso é forçado, mas é um forçado que faz com que, né, esse futebol feminino ele faça parte, ele comece a dar frutos, a crescer, a se desenvolver. Se acontecer essa separação, corre-se o risco de perder um pouco de espaço, ou de investimento, ou dessa visibilidade? Eu sou muito crítico a esse modelo de federações, de confederações de clubes no Brasil. Poderia estar junto com uma liga masculina, ter a liga feminina nesses mesmos moldes, mas o que a gente tem visto hoje com o masculino são 3 ou 4 ligas sendo criadas ao mesmo tempo por interesses gananciosos dos nossos dirigentes, né, dos nossos chamados cartolas. Então isso precisaria ser mudado. Mas o fato de ficar dentro da CBF, ficar dentro dos clubes, também tem mostrado resultados não muito aceitáveis, porque as grandes jogadoras têm que sair do Brasil para poder jogar lá fora e ter um bom retorno financeiro, um retorno aceitável, pelo menos, de sobrevivência, né? E a gente sabe que isso ainda não acontece. Então, eu fico imaginando agora a final do Campeonato Brasileiro, tem times grandes, inclusive o meu querido Santos, com muita chance de ser rebaixado, né? Caso seja rebaixado, não vai ser mais obrigado a ter o time feminino, e o time feminino que já foi campeão brasileiro, que ainda hoje conta com Cristiane, já contou com Marta, né, as sereias da Vila, acabarem sendo um time que não vai ter mais o apoio. Então uma dúvida, né, o que é melhor, mas esse modelo que a gente está seguindo hoje da CBF, a mim não me parece adequado, porque inclusive essa obrigatoriedade pode ser que daqui a pouco acabe. Aqui está sendo muito, muito caro, está tirando dinheiro do futebol masculino, então vamos acabar com o futebol feminino. Como já aconteceram outras vezes, nós já tivemos momentos do futebol feminino estar numa crescente e depois voltou para trás. Então essa descontinuidade é a que me preocupa. Sim, sem dúvida. E a descontinuidade faz com que a gente não consiga avançar, né? Pensando no futebol feminino. E me preocupa muito, né? Igual o Brasil perde, a seleção brasileira acaba saindo já na fase de grupos, também é um problema porque investiu, né? Você escuta de várias pessoas, né? Falando, investiu e olha aí, né? Dentro do que arrecada, foi um investimento maior que o do masculino e tudo mais, mas se a gente olhar nessa ótica, realmente não vale a pena, mas quando a gente olha numa ótica social, né, de espaço, de silenciamento da mulher que aconteceu durante tanto tempo, e dá esse espaço e dá essa voz para que a mulher consiga fazer parte, né, do futebol também, porque é um esporte e tantos outros esportes que a gente tem esse direito de fazer parte e tantos outros que a gente também é velada dessa existência, né, dessa parte do esporte, é muito ruim quando cai nessas comparações de que o masculino ele traz mais dinheiro, o feminino traz tanto, porque se a gente ficar dentro dessas comparações que não são justas, uma vez que o espaço foi muito menor, o futebol feminino ele é recente, né? Ele é muito recente e essas cobranças, e aí cai muito no que o professor falou de ser separado, e sim seria perfeito por conta que a gente não deve vir dos mesmos erros do masculino, mas, ao mesmo tempo, é isso. Parece que a gente sempre depende do masculino para ter visibilidade, para ter aceitação, para fazer parte. Mas uma jogadora melhor do mundo que a gente teve, que foi uma grande referência no futebol, apesar de tudo, né? Porque quando você pensa que o futebol feminino no Brasil é tão difícil, né? Que é isso, os times jogam, não jogam, e ela teve que sair do Brasil para fazer uma carreira expressiva, mas mesmo dentro do país dela, ela não tem o grande reconhecimento da jogadora que ela foi. Então é muito ruim, né, professor, quando a gente pensa num futebol brasileiro, um país de tradição no esporte e que pode ser tradição no feminino também, porque tem a melhor jogadora do mundo de todos os tempos, e não é, né, professor? E deveria ser, porque a mulher tem que ter esse espaço. Ela gosta de jogar futebol. Nós conversamos bastante nos outros programas, em vários momentos, sobre isso. É extremamente importante
tem que ter a mesma oportunidade, tem que ter os mesmos direitos, tem que ter o mesmo investimento do que tem no masculino. Afinal, as mulheres são maioria no nosso país, né? A mesma coisa a gente fala dos negros, né? Dos indígenas. Tem que ter espaço para todo mundo, é extremamente importante isso. Agora, a estrutura dirigente do futebol brasileiro, do esporte, infelizmente não, me parece que a Ana Moser está fazendo um grandíssimo trabalho no Ministério do Esporte. Eu tenho ficado assim, muito satisfeito de ouvir os relatos das pessoas que estão acompanhando. Eu, como aposentado, estou um pouco mais distante, mas no futebol ainda continua sendo aquela visão masculina. O futebol entra mais como um apêndice aqui para dizer que a FIFA está agradando a FIFA, está agradando os outros países, enquanto a história mostra que não é bem assim. Nós temos casos e mais casos de meninas brilhantes, né? Você entrevistou a Mainara, que jogava bola com a gente desde os 14 anos, no grupo de marmanjo, e se dava super bem, e era uma alegria a gente poder ver, e que pena que naquele tempo não tinha mais meninas para poder participar disso. Sem dúvida. Então acho que falta um pouco dessa visão dos dirigentes e dos políticos, eu vou dizer de uma maneira geral, para que entendam que a mulher tem o direito, não está dando uma migalha para ela, ela tem o direito de fazer o esporte que ela quiser, com todas as condições adequadas para isso. Sem dúvida. Professor, para fechar então, vamos juntar os dois, né? O caso e a causa. Eu particularmente acredito que a causa influencia muito, né, no resultado do caso. Ah, mas os outros países estão bem, mas os outros países, principalmente os que chegaram lá, né, no resultado final, tiveram um investimento um pouco maior, né, por mais que a gente viu países que não têm tanto investimento e que chegou num resultado melhor que a seleção brasileira, mas a gente percebe que há sim essa diferenciação, né, que eu falo que o esporte ele não é justo, né, ele é super injusto, porque quem tem mais dinheiro tem os melhores resultados e isso fica sempre claro, né, às vezes tem uma zebra ou outra, mas normalmente acaba quem investiu mais teve um resultado melhor. Mas como que o professor enxerga que essa junção, né? Influencia muito, né, professor? Quando a gente olha para esse futebol brasileiro, essa falta de auxílio, de participação, de investimento e querer um resultado, cobrar um resultado perfeito também fica difícil, né? A gente acaba caindo naquela coisa do torcedor, né? Eu estava na Alemanha, a Alemanha também saiu na primeira fase, eu falei, bom, pelo menos os alemães aqui não vão conseguir, né, te zoar. Dizer de novo do 7-1 em cima da gente. Mas eu acho que podia ter ido mais com o que foi investido, mesmo com esse passado, ainda com a realidade ainda não muito adequada, teve condição para ir mais. Isso que me deixou decepcionado. Mesmo com essas causas todas que a gente sabe que acontecem, mesmo com a realidade atual, mesmo com uma confederação que eu acho que é a grande responsável por todas essas questões, poderia ter ido a mais. Eu não sei se a culpa é da comissão técnica, das jogadoras, faltou alguma coisa. E a gente fica sem saber porque acaba sendo uma caixa preta, né, Magali? A gente não sabe o que realmente aconteceu lá. Então, eu acho que a gente tem que ter... não adianta comparar com as outras seleções, também os Estados Unidos, outra seleção favoritíssima caiu fora, a Alemanha, outra caiu fora, mas não é isso, é uma competição que a gente tem as nossas expectativas, eu não sei quais foram as estratégias adotadas, quais foram, como é que foi o treinamento, como eu falei no bloco anterior, eu acho que faltou. Não é uma questão de caça às bruxas, de buscar culpados. No meu modo de entender, a CBF é a grande responsável por isso, ela que comanda isso. Então, os investidores têm que cobrar da CBF uma melhor organização. Essa é a minha opinião. Porém, as jogadoras são novas, elas vão ter outra chance agora, o ano que vem, em Paris, né? Vão disputar a Olimpíada. Espero que tenham aprendido, porque o futebol é injusto ou justo, não sei se dá para a gente falar nesses termos, mas ele tem que ser aprendido, os erros têm que ser aprendidos. O que a gente não pode fazer é repetir os erros. Eu acho que esse é o grande problema. Sem dúvida. Professor, obrigada pela participação. Te espero no próximo programa, então. A gente vai ter mais 3 programas aí falando um pouquinho mais sobre essa continuidade da Copa do Mundo, né, o pós-Copa, com outros especialistas que também vão abordar o tema. Então, eu espero vocês no próximo programa. Até lá!
aí.